Bom, pessoal, vou fazer a correção da prova de vocês e já aproveitar para a gente fazer a revisão de alguns assuntos que nós vimos aí no decorrer do primeiro bimestre, que a gente vai aprofundando agora no segundo bimestre. Estou preparando a próxima aula aqui já para vocês, focar mais na parte de adubação e estruturas que vocês podem utilizar dentro dos sistemas de produção básica dentro da horticultura, né? Então, fazer a primeira correção da prova para vocês aqui e a gente vai discutindo alguns pontos em relação a isso. Bom, coloquei um texto na primeira pergunta para vocês darem uma lida sobre ele e interpretarem de maneira mais sistemática. Então, com o passar do tempo, os termos olericultura e horticultura vêm sendo difundidos e estudados em suas nuances e pontos críticos, né? Em uma breve definição, a horticultura e a olericultura podem ser entendidos como uma ciência só. Então, nessa primeira frase, ela já deixa o restante da informação incorreta. A olericultura hoje é estudada de maneira desmembrada, então é o cultivo só de espécies olerícolas, mais focado na parte de folhosas. E a horticultura já foca em tudo que você pode produzir dentro de uma horta de maneira geral. Hoje em dia já existem cursos de olericultura de maneira individualizada ou pós-graduações nessa parte aqui, tá? Então, por esse quesito, essa informação está incorreta. Na segunda pergunta, na segunda questão, coloquei para vocês analisarem as alternativas a seguir. Dentre as principais características de hortaliça, identificar qual delas é incorreta. Então, as hortaliças, de maneira geral, têm a consistência macia e não lenhosa, têm um ciclo curto de produção, né? Tem um intenso manejo, porque são áreas que têm uma infestação grande de pragas e doenças. O manejo da água dentro desses sistemas é muito importante. Então, é uma característica também. Tem alta exigência nutricional, por ser de um ciclo curto, ela precisa de pouco tempo para realizar o ciclo dela total, fisiológico, até a colheita, o desenvolvimento da parte morfológica da planta. Então, precisa de um suprimento de insumos muito alto dentro desse período. Então, seja ele de maneira orgânica ou sintética, é utilizado altas quantidades de nutrientes para essas plantas completarem o ciclo dela. Porém, nem todas têm raízes profundas e pivotantes, né? Algumas raízes são diferenciadas, tem as pivotantes, tem as que têm um sistema fasciculado, nem todas elas são profundas, algumas são superficiais, os canteiros podem ser de menor profundidade, então essas raízes não têm um aprofundamento tão grande. Se tiver nutrientes disponíveis nessa camada de solo, não tem o porquê dessas raízes estarem penetrando no solo em maior profundidade. Então essa daqui seria a alternativa incorreta na questão. Na terceira pergunta, falando sobre analisar as alternativas e seguir identificar, dentre as características de exploração de hortaliças, aquela que está a alternativa correta. Então, eu coloquei várias características aqui sobre o regime de exploração. Aqui é sobre as características das plantas e aqui do regime de exploração dessas áreas que são cultivadas por hortaliças. Então, requer um uso de pequenas... Geralmente são cultivadas em pequenas áreas, próximas às cidades, por terem um ciclo curto e mais fácil de comercialização. O tempo de prateleira é menor, então eu preciso estar mais perto do consumidor. O manejo intenso da fertilidade do solo, buscando essa produtividade num ciclo curto. A água tem que ser de qualidade para esse sistema de irrigação, fornecimento dessa água, a água tem que ser de uma boa qualidade. Por ser áreas pequenas e que tem um manejo intensivo, você vai precisar de um uso intenso ou em maior quantidade de mão de obra. Geralmente, se a área é bem cultivada e existe gestão dentro da propriedade, existe uma boa lucratividade por área. Por ser pequena, quando você tem uma lucratividade alta, e em relação à área você consegue uma boa lucratividade. Então, todas as alternativas aqui em cima estão corretas. Dentre os principais tipos de exploração de hortaliças, a gente tem a exploração diversificada, uma exploração especializada com finalidade industrial, hortas domésticas e educativas, vivericultura, o cultivo de mudas em viveiros para produção, propagação, dispersão dessas espécies. Temos o cultivo para produção de sementes e produção de estruturas vegetativas e cultivos protegidos. Então, dentro da olericultura e da horticultura, a gente tem
todos esses ramos de exploração, então essa alternativa está correta. Quanto à classificação popular, nós podemos dividir as hortaliças em 3 grandes grupos. E aí eu coloquei algumas alternativas aqui. Então, na classificação popular, dentro de sala de aula, a gente viu que a classificação popular ela pode ser feita dessa forma. Então, as pessoas hoje, na linguagem popular, elas conhecem os legumes como sendo as hortaliças que exigem preparação culinária mais elaborada. Então, aquelas que são mais tenras, mais duras. Então, preciso de cozimento, ou fritura, ou assar essas hortaliças. Temos aquelas que são verduras, que são típicas de coloração verde, consumidas ao natural, aí folhosas, né? Alface, couve, rúcula, né? E as que são utilizadas para condimentos, né? Ou temperos. Então, na classificação popular, nós temos essas 3 classificações, que seria a alternativa D da prova. Na questão 6, dentre as principais hortaliças, nós temos as tuberosas, sendo essas possuintes de partes utilizáveis desenvolvidas dentro do solo, ricas em carboidrato, e esse grupo de hortaliças tuberosas pode ser subdividido em 4 grupos, e aí eu coloquei algumas alternativas aqui. Em sala de aula, vocês na sala, eu coloquei aqui que as hortaliças tuberosas elas podem ser divididas nesses grupos aqui, tá? As raízes. E aí eu tenho alguns exemplos aqui: cenoura, batata doce, rabanete, mandioquinha, né? Os tubérculos, que são os caules engrossados, sólidos, ricos em carboidrato, né? E aí eu coloquei a batata doce, a batata, o cará, batata doce não. Os bulbos, que se desenvolvem abaixo do solo, que são órgãos de reserva, né, da parte basal do caule, do talo dessas hortaliças, e a partir desse bulbo se emitem as raízes dessas hortaliças. E aí dentro desse grupo dos bulbos a gente tem os alhos, o alho, a cebola, tá? O alho poró. Então aqui dentro eu coloquei e as raízes propriamente dito, e os rizomos, né? Rizomas, bulbos, raízes e tubérculos. Eu coloquei vários exemplos lá na aula para vocês, e essa aula está disponível também. Na 7ª questão, coloquei quanto a aspectos agronômicos, a gente pode dividir as oleracées em 4 unidades taxonômicas. E aí a gente falou sobre a família, que é o grande grupo, o gênero, dentro dessa família, um conjunto de espécies que tem a mesma característica. Dentro desse gênero a gente tem uma espécie e uma variedade botânica. Então aqui seriam as subdivisões das unidades taxonômicas, respeitando os aspectos agronômicos dessas plantas, dessas oleracées. Na questão 8, coloquei que na produção de hortaliças, assim como em outros sistemas de cultivo, observamos a influência de fatores edafoclimáticos. Então a gente fez uma aula todinha sobre fatores edafoclimáticos. Edafo, solos e climáticos em relação ao clima de maneira geral, né? Então há uma série de fatores que influenciam no desenvolvimento e na boa produtividade dessas espécies. Então assinale a alternativa que não apresenta um fator agroclimático. A temperatura sim é um fator agroclimático, é um fator clima que interfere diretamente no desenvolvimento, na produtividade, na relação de absorção de nutrientes através da água, que é a disponibilidade na irrigação. A variedade botânica, o fotoperíodo, a fertilidade do solo e a umidade. Então todas essas alternativas aqui estão corretas. Pessoal, só fazendo uma correção, na alternativa, na questão 8, eu coloquei fatores edafoclimáticos. Então, na leitura do texto, dentro do material de vocês, existem fatores agroclimáticos e fatores edafoclimáticos. Então, quando eu falo de edafoclimáticos, eu falo só de solo-clima. Quando eu falo agroclimáticos, vai abranger outros aspectos que entram dentro da parte de variedade botânica, que está aqui como alternativa. Então, dentro de fatores, como existem as duas questões aqui, edafoclimáticos e agroclimáticos, eu vou anular essa questão e vou lançar a nota
para todos de maneira igual, tá? Isso aqui é um termo e esse daqui é outro termo. Então, se eu colocasse agroclimáticos, entraria a variedade botânica e todas as alternativas estariam corretas. Se eu colocasse apenas edafoclimáticos, eu estaria falando apenas de solo, edafo, e climáticos do clima. Então, variedade botânica não entraria nesse quesito solo-clima. Tá? Então, portanto, essa questão 8 aqui ela está anulada. E eu farei a correção dela para vocês no portal. Na questão 9, falando sobre sistemas atuais de produção olerícola, observamos uma mudança em quesitos como o perfil do consumidor, a diversificação de produtos, o aproveitamento de resíduos, a sustentabilidade, as exigências nutricionais de cada cultura e modismos que vão sendo criados com o passar do tempo. Então, esses quesitos aqui a gente leva em conta como balizadores na tomada de decisão quanto à mudança dos sistemas produtivos atuais, a evolução normalmente desses processos e o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esses quesitos aqui são os principais fatores que vão balizando essas mudanças. Então, eu tenho uma exigência por parte do público consumidor de um novo produto com uma nova qualidade nutricional, com um teor menor de óleo. Então, isso vai balizando as pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos, novas formas de comercialização, novas formas de processamento, de armazenamento. Então, todos esses quesitos aqui são observados e com o passar do tempo vão balizando essas mudanças, vão direcionando para onde o produtor vai seguindo e a gente, como técnico, vai adaptando as tecnologias para favorecer essas mudanças de maneira gradual. Na questão 10, como a gente já vinha falando sobre correção nutricional e tudo mais, eu coloquei uma questão que vocês já tinham visto ela anteriormente. Então, seguindo a linha de correção nutricional, a absorção é o processo pelo qual o elemento nutriente passa do substrato, seja ele da solução nutritiva que vocês estão colocando no sistema de hidroponia, por exemplo, ou do solo propriamente dito, que serve os dois como substrato, para uma parte qualquer da célula. E aí, via parede, citoplasma, vacúolo, todo o transporte de nutriente do elemento em si, do meio substrato para a planta. Então, para que esse elemento nutriente penetre no sistema radicular, é necessário em primeiro lugar que ele entre em contato com a raiz. E esse contato ele pode ser feito de 3 formas. E aí nós falamos sobre o fluxo de massa, que é através da água, que é fornecida, seja ela via hidroponia, seja ela irrigação, né? Então o nutriente é solubilizado dentro dessa água e entra em contato com a raiz através dessa absorção. Por difusão, por diferença entre gradiente, o gradiente da raiz da planta tem uma carga específica e a solução do solo tem outra carga específica. Então, por diferença de gradiente, o sistema radicular da planta consegue puxar para mais perto esse nutriente a ponto de conseguir absorver. E por interceptação normal, o crescimento da raiz se desenvolve no perfil do solo até encontrar esse elemento e conseguir absorver ele. Então essas são as 10 questões da prova, uma revisão sobre alguns assuntos que a gente já tinha visto. Lembrando que essa questão 8, agora que eu estava fazendo a leitura aqui da prova, eu percebi essa diferença na questão, já anulei ela aqui e já vou corrigir a nota no sistema também, mas fica bem claro para vocês, bem discriminado, que quando a gente fala de edafoclimático é uma coisa e agroclimático já é abrangendo todos os aspectos, inclusive a diferenciação entre família, variedade botânica, espécie, gênero ou cultivar, tá certo? Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo em relação a essas questões da prova. Sei que das 6 pessoas dentro da sala, 4 utilizaram o mesmo gabarito da mesma pessoa, só mudaram o nome e enviaram a prova. Então fica aqui uma dica para vocês, estudem o restante do material que eu passei e vou passar durante essa próxima semana, porque as provas não serão iguais.